Irmãos, a gente tem um pouco de tempo ainda esse ano. Nós já estamos aí no meio de novembro, o ano está acabando. Eu pretendo ir com esses estudos até mais ou menos o meio de dezembro. Tá? Então a gente tem aí, por assim dizer, um mês pela frente. Depois vamos fazer uma pausa, final de ano, e no ano que vem eu penso assim em retomar com alguma coisa um pouquinho diferente, tá? Eu sei que tem muitos hinos que a gente não viu, mas aí eu vou tentar intercalar com outros assuntos e até com outros irmãos, a gente revezar um pouquinho, que acho que fica talvez cansativo a gente ficar só nesse mesmo nessa mesma sequência, né? A gente já está um bom tempinho, vimos vários hinos, mas eu não queria concluir, eu estava pensando, eu não quero concluir o ano e deixar um hino para trás, que é um clássico, né? um dos clássicos do cantor cristão, muito conhecido entre os evangélicos, né? Que é o famoso hino 112, Vencendo vem Jesus, ou Glória, Glória, Aleluia. Tá? Então hoje a gente vai pegar um pouquinho dele. Esse hino é 112 no cantor cristão, mas você encontra ele em quase todos os hinários. Harpa cristã, até no hinário dos Mormons tem esse hino, tá? Luteranos, Mormons, católicos, tem muitos cantores, né, que já gravaram, Nelson Ned, Elvis Presley. É um hino bem popular no meio evangélico. Mas ele foi composto por uma senhora chamada Julia Ward Howe. E ela era cristã, porém uma mulher muito para frente, né? No seu tempo. Ela era assim muito era uma ativista já na época. Então, ela atuou bastante politicamente, né, com influência política na libertação dos escravos nos Estados Unidos. E ela compôs esse hino aqui na época da Guerra Civil Americana. Então, vocês podem ver que no hinário ele tem o nome de Battle Hymn, é o hino da Batalha da República Americana. Então, uma melodia que se tornou clássica americana. Mas apesar de chamar o hino da Batalha da República, o hino de Batalha da República, ele não tem um teor político, não diretamente. A letra original em inglês é muito parecida com a nossa, tá? Tem o mesmo sentido. A nossa versão aqui, no Cantor Cristão, ela foi mesmo feita pelo pastor Ricardo Petrovski, que era um pastor batista, falecido em 65. Ele participou, inclusive, da revisão do Inário, Cantor Cristão. Dizem que ele era muito criterioso, inclusive doutrinariamente. Então, nós vamos ver um pouquinho hoje se ele era mesmo criterioso, né? Uma letra que ele mesmo escreveu aqui. Mas vamos lá, a letra do hino,
eu acho que todo mundo conhece, né? Como eu falei, ele é tão popular que é difícil alguém que não conheça esse hino. Principalmente pelo refrão dele, comentar alguma coisa depois aí. Mas tem bastante texto aqui para a gente ver, tá, irmãos? Eu gosto disso, de hino que puxa a gente para leitura e reflexão de textos bíblicos. Ele diz assim na primeira estrofe: já refugie a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve, os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. E vencendo, vem Jesus. Cada uma das 3 primeiras estrofes termina com esse vencendo, vem Jesus, que praticamente já faz parte do coro, né? Então ele fala que já refugia a glória eterna de Jesus. Ele já vislumbra, assim, o brilho da glória eterna, da vinda de Cristo. E como quem diz, olha, já se vê com clareza a vinda gloriosa do Senhor. E ele vai desenvolver isso um pouquinho na letra do hino também. Ele vem como o Rei dos Reis, né? A gente encontra isso lá em Apocalipse, e ele cita aqui já na primeira estrofe, ele vai repetir mais ou menos isso, a questão do governo de Cristo. Quando ele diz aqui, breve, os reinos deste mundo seguirão as suas leis. A gente tem um livro bem conhecido na Bíblia, a gente estudou algum tempo atrás, né? Um profeta conhecido, amado, né? na Bíblia, o livro de Daniel. É conhecido, acho que todos devem ser, mas o livro de Daniel é com frequência explorado. E ele descreve ali os reinos do mundo, né? Aqueles grandes reinos, os impérios, né? O babilônico, o assírio-babilônico, o medo-persa, depois o grego e, por fim, o romano. E ele trata desses impérios mundiais, esses grandes domínios do mundo. E uma das coisas que, apesar de falar muito de Israel propriamente, o livro de Daniel demonstra muito assim a perenidade dos reinos desse mundo e o fim deles com o advento do reino do Messias, com a vinda de Cristo. Então a gente vai pegar aqui já um texto lá de Daniel, capítulo 7. Daniel 7, 26. Ele vem falando sobre a presença do anticristo. A gente pode perceber isso aqui pelo versículo 25, que antecede o nosso texto. Proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, perseguir, né, o povo de Deus, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo, falando aqui claramente do período da grande tribulação. Mas aí nós vemos o versículo 26. Mas o juízo será estabelecido e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então ele fala aqui sobre esse tempo em que o anticristo vai estar governando mundialmente, dominando tudo, e ele vai ser retirado finalmente, passado aquele tempo, vai ser substituído, né, esse que é o último e grande rei dominador
dos reinos deste mundo, ele vai ser tirado e substituído por um reino eterno. Diz aqui o versículo 27, é interessante a gente observar isso, que aqui ele sugere o povo de Deus, né? Então, isso seria Israel. Olha, preste atenção aqui, o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Então, o que sugere aqui que nós estamos falando do reinado eterno, né, o reino eterno de Cristo. Nota que ele diz, o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então, a gente vê aqui, pode entender que esse reino eterno, é lógico que não é dado a todo o povo, todos eles vão reinar debaixo de um governante. E por outros textos bíblicos, a gente entende que esse governante que tem o reino eterno é Cristo, o Rei dos Reis, aquele que é rei sobre todos os reis. Aí a gente vai para outros textos que vão confirmar e esclarecer isso. Vamos lá para Apocalipse capítulo 11. Mais para frente a gente vai ver alguns textos também em Isaías, o próprio Antigo Testamento já deixa mais claro isso, tá? Então, o povo de Deus, os santos, reinando eternamente, mas debaixo do poder do senhorio de Cristo. Aqui, em Apocalipse 11, versículo 15, a gente lê o seguinte, e o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Então a gente já vê aqui quem é que vai reinar para todos sempre. É o reino de Deus estabelecido aqui na terra e através do seu Cristo, o seu ungido, que é Jesus. É esse que vai realmente reinar. É esse o Rei dos Reis que se mostra, né, que refulge a sua glória, já se mostra que nós aguardamos, né? Nós estamos olhando já, né? O crente ele já enxerga a glória de Cristo. O mundo não está olhando para isso, não. Ele não enxerga dessa maneira. Mas nós vemos, quanto mais esse mundo está em trevas, irmãos, mais nós vemos a glória de Cristo refulgir. Mais nós podemos perceber o contraste e mais o crente deve aguardar com ansiedade a chegada, a volta de Cristo. E também isso faz com que a gente veja que a volta dele vai se tornando cada vez mais iminente. Capítulo 19 de Apocalipse. Vamos continuar aqui em Apocalipse. Capítulo 19, agora de versículos 11 a 16, a gente vê aqui a descrição da vitória de Cristo. Ele diz, e vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso.
e no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então a gente pode observar aqui a descrição que o Walter Quinn usa, já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, é encontrado aqui em Apocalipse, é bíblico mesmo, né? Ele está falando da chegada desse reino eterno de Cristo, que vai se mostrando e que nós aguardamos. E os sinais da vinda, ele diz, mais se mostram cada vez. Eles vão se tornando mais claros, né? A gente tem um texto longo, o melhor texto para, assim, concentrar as informações sobre aquilo que antecede a vinda de Cristo é o próprio sermão profético de Jesus, né? É o capítulo 24 ali de Mateus. Vamos lá para outro texto. A gente não tem muito tempo para se ater a cada um dos textos. Essa passagem aqui de Apocalipse daria para a gente comentar mais, mas eu vou me segurar aqui porque senão a gente não avança. Eu estou com receio de não concluir hoje, tá, esse estudo também. Mas se a gente pegar no detalhe, realmente não dá. Mas olha só, Mateus 24, os sinais da vinda. A gente pega aqui, vamos ler de 3 a 15, tá? Vamos com atenção, porque eu vou ter que ir rapidinho. Estando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, Jesus passou a descrever aquelas coisas que haveriam de acontecer, que são sinais que vão marcando gradativamente a vinda dele e o fim do mundo, dando essa resposta para os discípulos. Versículo 4 diz: E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Então o crente tem que estar atento, né, às palavras de Jesus. E o que ele diz? Versículo 5: Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então Jesus vai descrevendo aquilo que acontece ao longo de anos, décadas, séculos, né? Ele não diz aqui quanto tempo iria passar, mas ao longo de um bom tempo, isso iria estar acontecendo. Nós ouviríamos de guerras e rumores de guerras, um clima, ambiente hostil entre nações, talvez causando temor a muitos ao redor, falsos messias, falsos cristos, falsos profetas se levantando, e a gente tem visto isso ao longo dos séculos aí. Mas ele diz, isso ainda não é o fim. Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e aqui ele vai dando mais detalhes, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Fomes, aflições em vários lugares. Terremotos, a gente tem várias ondas, né, de terremotos, alguns grandes que acontecem em lugares populosos, que acabam virando notícia, mas terremotos tem bastante. Muitas vezes a gente nem fica sabendo. Mas pestes, olha, a gente fica pensando, algum tempo atrás o brasileiro estava preocupado com alguns tipos de pestes, né? Nós já tivemos grandes fases de pragas, de pestes, de doenças, mas
Hoje nós estamos vivendo uma situação assim, alguém não está se sentindo muito bem, já fica logo preocupada, Covid. Aí vai ver, não é Covid, é influenza não sei o que, é gripe tal tipo, ou não se sabe. A gente está cada vez mais cercado de pestes, né? É dengue, chikungunya, e vai assim, se somando. E, na verdade, essas coisas não desaparecem, né? Elas vão permanecendo e vão surgindo outras, algumas mais graves, mais localizadas, consegue conter, outras não. Às vezes surge alguma assim que é mortal mesmo. A gente passou por uma, talvez, das piores, né, recentemente, a onda da Covid mesmo. Mas isso já se repetiu em vários locais e hoje, com um mundo globalizado, qualquer coisa que aconteça tem efeitos mundiais, né? Se fosse séculos atrás, isso começou lá na China e iria ficar talvez restrito à região, mas hoje não, né? Tinha gente de fora lá na China, isso foi para a Europa, dali veio para o Brasil, para outros países e acabou espalhando pelo mundo inteiro. Mas Jesus já alertava naquele tempo. Falar disso hoje é fichinha, né? Mas Jesus já dizia, já mostrava isso. Essas coisas vão sendo sinais para a gente. Não é o fim do mundo. O mundo não vai acabar por causa da Covid ou coisa assim. Mas essas coisas vão mostrando, vão confirmando aquilo que Jesus predisse e elas vão se somando e o que a gente enxerga é que esses são sinais da vinda dele. Mas ele diz ainda no versículo 8, mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então, vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Ele fala um outro sinal, vai vir perseguição sobre o meu povo, por causa do meu nome. Nesse tempo, versículo 10, ele diz, nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, olha, aqui mais falsos profetas vão se levantar. E o versículo 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então a gente vai vendo a iniquidade, o pecado proliferando, o amor esfriando, o amor verdadeiro, né, entre as pessoas, e o que se entende aqui é entre até o próprio chamado povo de Deus. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. E aí ele fala realmente de quando chega o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. A gente pula aqui para o versículo 21. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Aí sim, chega a chamada grande tribulação, um tempo de sofrimento, de perseguição, de problemas que de uma maneira que nunca houve antes. E se aqueles dias não fossem abreviados, diz o versículo 22, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas,
e farão tão grandes sinais e prodígios, olha, outro sinal, né? Vão fazer milagres, prodígios, que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Então, a gente vê esse trecho todo, irmãos, Jesus mostrando os sinais que antecedem a vinda dele. Nosso hino fala, os sinais se mostram, mais se mostram cada vez, vão ficando mais claros. Então, a gente vai percebendo que não só pela decorrência do tempo, mas pelo andar dos fatos, né, pelo desenrolar dos fatos, realmente a volta de Cristo, a vinda dele, está cada vez mais iminente e a volta de Cristo é vitoriosa. Eu sempre lembro, quando fala de Cristo vir de novo, de uma música antiga do Roberto Carlos, muito popular, que ele falava assim, para Jesus voltar, vem fazer tudo de novo. Não, Jesus não vai voltar para fazer tudo o que ele já fez de novo, ele não precisa fazer de novo. É uma grande heresia, uma bobagem que diz aquela letra daquela música. Ele não vai voltar para isso. Jesus não vai voltar como servo, ele vai voltar agora realmente como rei. Ele não vai vir para morrer na cruz. Ele vem agora para julgar e reinar. Então, é uma vinda agora gloriosa. Ele veio de uma maneira, para nós é gloriosa, né? O Filho de Deus nascer como homem, mas ele veio de uma maneira humilde, discreta, mas agora não. Agora ele mesmo diz, todo olho verá, não vai ser mais discreto, num cantinho, num lugarzinho isolado do mundo, mas todos vão saber, e ele vem realmente vitorioso para cumprir outra etapa da sua obra. Aquela ele veio para morrer, para nos salvar, agora não mais. Na segunda estrofe, vamos lá. Ele diz, o clarim que chama os crentes à batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou, vencendo vem Jesus. Ele fala que o clarim, né, a gente pensa geralmente na trombeta, que a Bíblia usa essa expressão, mas toda a trombeta, como o clarim, são usados para chamar, para convocar o povo, né? O clarim, assim, em termos militares, é tocado para chamar os soldados, seja para levantar, né, a alvorada, seja para avançar na batalha. Então, tradicionalmente era isso. Vamos lembrar que essa letra em português aqui também, ela se inspira no original, o hino de batalha da República Americana, que embora fale de Cristo, como a nossa versão aqui, mas ele foi, vamos dizer assim, composto e popularizado num ambiente de combate, de guerra civil americana. Eles viam as duas coisas caminharem juntas, né? A vitória do bem, a vitória por Cristo e com Cristo. Então a gente vê assim uma maneira, um modo de colocar as coisas aqui, um modo militar. Tá? Por isso ele coloca assim, os crentes são chamados pelo clarim, que já soou, convocados, os crentes estão convocados a avançar, Cristo à frente do seu povo, Cristo é colocado como o grande capitão que vai à frente do seu povo nessa batalha. Nós não vamos sozinhos, ou ele não fica empurrando a gente, mas ele lidera, ele vai à frente. Na verdade, Jesus toma a frente para que nós o sigamos, né? E nessa batalha contra o pecado, contra o mal, nós devemos estar seguindo a Cristo na pregação do Evangelho, no serviço a Deus, na fidelidade a Ele. Ele fala de
multidões conquistadas. Aqui, diferente do termo, do sentido militar, numa guerra, quando se conquista uma multidão, se pensa em aprisionar, né, o inimigo. Aqui a gente vê, na verdade, a multidão que Jesus tem conquistado são aqueles que ele tem libertado. O inimigo em retirada, seu furor patenteou, ou seja, a fúria de Satanás ficou clara, e a gente vê isso no mundo, a fúria de Satanás, porque existe uma coisa, Satanás sabe que ele já perdeu. Mas isso não inibe a fúria dele. Ele não tem esperança. Não existe salvação para ele. Então ele deixa cada vez, à medida que o tempo passa, né, ele deixa cada vez mais claro, mais patente a sua ira, o seu furor. E por isso, uma das coisas que a gente vê no final dos tempos, cada vez mais, é o ódio ao povo de Deus, às coisas de Deus, e por consequência ao povo de Deus, e a perseguição por conta disso. E a gente tem que estar preparado para isso. Mas ele lembra de novo no final da estrofe: vencendo, vem Jesus. Jesus vem vencendo. Nós estamos na guerra, irmãos, nós temos que seguir. A Bíblia fala várias vezes em termos militares. O apóstolo Paulo mesmo fala sobre isso naquele texto de Efésios, por exemplo, no capítulo 6, no versículo Efésios 6, 10, ele diz: nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos com toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O inimigo, com o furor dele patente, ele é um inimigo irado, furioso e astuto. Versículo 12 ainda diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então essa é a nossa batalha. Enquanto nós aguardamos, né, a consumação do reino de Cristo, a gente, na verdade, nós não estamos sozinhos, né? Cristo, embora não tenha vindo fisicamente, não tenha voltado fisicamente, mas ele está à frente do seu povo. E em que luta? Nessa batalha aqui. Né? E nós estamos com ele nessa batalha espiritual, nessa luta contra as hostes espirituais da maldade, contra o pecado que impera no mundo. Muitas vezes em nós mesmos. Nossa guerra não é contra a carne e o sangue, que Paulo diz aqui, nossa luta não é contra a carne e o sangue. Isso quer dizer, nós não estamos aqui para guerrear contra as pessoas, mas sim contra essas hostes espirituais da maldade, né? Contra Satanás, seus anjos e tudo aquilo que ele tem disseminado no mundo. Em suma, contra o pecado. Terceira estrofe, vamos lá. Aqui nesse texto ele fala, então, né, a gente poderia estender aqui, ele fala sobre a armadura de Deus, a gente tem que estar preparado, está falando em termos de batalha, de guerra mesmo. Mas vamos lá, terceira. Diz assim: e eis que em glória refulgente, né, bem parecido com o começo do hino, já refúgio a glória eterna de Jesus, ele mais ou menos repete isso, né? Eis que em glória refulgente, mas ele vai entrar nos detalhes, sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra
com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Então, ele vem em glória, nas nuvens. Jesus prometeu que voltaria. A gente vê isso detalhado até já lá no comecinho de Atos, capítulo 1. Os discípulos que ficaram vendo quando Jesus subiu e foi anunciado a eles, olha, da mesma forma que vocês viram ele subir, vocês vão ver ele voltar nas nuvens. Então, um anjo falou isso àqueles discípulos, né? O que quer dizer isso? Existe muita dúvida como é exatamente essa coisa de voltar sobre as nuvens, se ele vai descer literalmente apoiado numa nuvem. Olha, a gente não deve se prender a essas coisas, mas o que nós estamos vendo é uma expressão que com certeza está falando da maneira que Jesus vem de maneira gloriosa. Ele vem como aquele que tem poder sobre todas as coisas, sobre a própria natureza, e ele vem do alto, vem do céu, porque é onde ele está agora, junto do Pai. Mas ele diz aqui, e as nações e os reis da terra com poder governará. Então, também aqui ele retoma um assunto que já falou antes, um pouquinho, né? Mas fala que quando Cristo voltar, ele vai reger as nações. Ele está falando aqui do período do milênio. Nós que cremos num milênio literal, nós entendemos que depois da grande tribulação, Cristo vai voltar no final da tribulação e vai resgatar o seu povo e vai estabelecer o seu reino aqui. E a Bíblia fala em várias passagens sobre esse reino dele. Nós já lemos alguns textos que falam um pouquinho disso. Paulo fala sobre isso em Romanos 14, mas ele faz uma menção a Isaías. Então nós vamos ler o texto original lá de Isaías, capítulo 11. Isaías 11, 10, diz assim: E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. E há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo, que for deixado da Assíria e do Egito, e de Patros e da Etiópia, e de Elã, e de Sinar, e de Ramate, e das ilhas do mar. E levantará um estandarte entre as nações, e juntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará desde os quatro confins da terra. Chamando a atenção aqui para algumas coisas. Quando ele diz no versículo 10, acontecerá que naquele dia que a raiz de Jessé é uma outra referência a Cristo, a descendência de Jessé. Quem era Jessé? Pai de Davi, do rei Davi. Então, a raiz de Jessé, ou filho de Davi, são referências àquele que Deus mesmo prometeu para Davi, que dele sairia, né, da linhagem dele sairia aquele que iria reinar perpetuamente. Então, não era Salomão. Né? Tem algumas coisas que Deus diz que fazem a gente pensar que está falando de Salomão. Mas, quando a gente examina tudo, e a gente vai encontrar
uma das coisas que ele fala é que é um reino eterno, então a gente entende que não era Salomão, na verdade, aquela passagem podia estar falando a respeito de Salomão num efeito imediato, mas num sentido mais amplo, mais completo, estava falando mesmo do filho de Davi, a descendência de Davi. Nós sabemos que Jesus nasceu da linhagem de Davi, da descendência dele, né? Da linhagem real. E essa é a raiz de Jessé, aquilo que brota de Jessé. E ele diz, ele estará posta por estandarte dos povos e será buscada pelos gentios. Todos vão ser atraídos a ele. Jesus vai governar todos os povos, mesmo os gentios. E é nesse sentido, inclusive, que Paulo fala para os romanos. Tá? Se você quiser ver lá, acho que é capítulo 14, versículo 12. É interessante, né? Falar para escrever para uma igreja que estava lá na capital do grande império do mundo na época. Mas ele fala, olha, os gentios vão se cercar e vão ser governados por um outro dominador, que é a raiz de Jessé, Cristo. E também ele fala, né, eu até estiquei um pouquinho aqui a leitura, porque a gente vê quando Cristo voltar para estabelecer o seu reino, ele não só vai reger as outras nações, mas ele vai trazer para si de volta seu próprio povo, vamos dizer assim, o povo de Israel. Ele fala que no versículo 11, né, ele porá sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo, espalhado pelo mundo. A Síria, Egito, Patros, Etiópia, Elã, isso aqui representa os israelitas espalhados pelo mundo. A gente vê esse cenário hoje, né, os judeus espalhados, apesar de ter o país de Israel ali, uma minoria deles, na verdade, mora lá naquela terra. A maior parte dos israelitas permanece espalhado pelo mundo. Mas tem uma outra coisa importante que ele fala aqui nessa estrofe do hino ainda. Ele fala, ele vai governar com poder, sim, em paz e santidade, toda a terra regerá. Um reino diferente de todos os outros. Em justiça, em paz, em santidade. Aqui mesmo em Isaías, no capítulo 9, nós lemos o versículo 6 e 7, dizendo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, uma profecia aqui a respeito de Jesus, né? Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. A gente vê aqui, em paz e santidade, né, ele vai governar. No versículo 7 ainda, ele acrescenta, do aumento deste principado e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar, com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. A exatidão, o cuidado de Deus é que vai provocar que isso aconteça. O aumento dessa paz não vai ter fim, porque o reino dele vai ser eterno e vai ser um reino de paz, de justiça. Quando a gente olha para esse mundo, irmãos, pode ter muita coisa boa, Deus dá para a gente tanta coisa gostosa de curtir, tantos prazeres, né? Que a gente tem aqui, não é pecado
a gente desfrutar de coisas que Deus dá, coisas lícitas, né? Mas tem coisa muito boa, né? Passeios, comunhão com as pessoas, convívio, comidas boas, coisa bonita para ver. Mas, por outro lado, esse mundo cada vez mais cerca a gente de muita coisa que vai trazendo indignação. A gente vai vendo cada vez mais a iniquidade se multiplicando, a injustiça. A gente vê a zombaria, o deboche de pessoas, a gente vê autoridades que se colocam acima do bem e do mal, né, se acham, afrontam uns aos outros. A gente vive um clima, né, mas particularmente no nosso país a gente pode sentir bem isso, né? A gente vive hoje um clima meio belicoso entre as pessoas. Como dizem, as pessoas cheias de mimimi em todo sentido. Discursos, assim, totalmente incoerentes, as pessoas defendendo coisa que, né, se alguém cisma que a grama é vermelha agora, não adianta você dizer que ela é verde e você é mentiroso, né? Você é negacionista. Você está vendo que é aquilo, mas muitas vezes estão impondo certas coisas. Não, essa é a nova verdade e você tem que adotar. Porque a gente vive num mundo cercado de mentira, de segundas intenções, de interesses, de ódios, rancores, cada vez mais, né? Isso só faz para nós uma coisa boa, irmãos, de fazer a gente ansiar ainda mais pela vinda de Cristo, pelo reino dele, porque o reino dele é de verdadeira justiça e santidade. Não vai ter nada disso no reino de Cristo, né? No reinado dele, nós só vamos ter justiça, retidão, santidade, paz. Nada desses conflitos, nada dessas coisas que a gente vê, que a gente observa nos reinos desse mundo aqui. Finalmente a gente vê na última estrofe o juízo. Ele diz, e por fim, no final de tudo, entronizado, ou seja, Jesus, uma vez estabelecido no reino desse mundo, né, no trono, as nações há de julgar todos, grandes e pequenos, o juiz há de encarar. E os remidos triunfantes, em fulgor, hão de cantar. Aqui ele termina a última estrofe diferente das outras, né? Em vez de anunciar que Jesus vem vencendo, ele já coloca como uma coisa consumada. Vencido tem Jesus. Jesus já venceu. Esse é o sentido. Quando ele estiver entronizado, já está estabelecida, né, clara a vitória dele. Mas lembra, uma das coisas que Jesus vem como vitorioso, ele vem para julgar todos, grandes e pequenos. Vamos ler aqui Romanos 14, 12. Eu dei endereço errado para vocês. Tá por ali também, no finalzinho. Acho que é 16, aquele outro texto que eu comentei. Se você quiser olhar, que faz referência a Isaías. Romanos 14. Ele já está terminando, tá? Romanos 14, versículo 12. Paulo lembra aos próprios crentes, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus.
Aliás, desculpem, versículo 11 também, né? Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. A gente vê lá em Apocalipse que existem dois tipos de julgamento. Existe um julgamento para o crente, não para condenação, mas para galardão. E embora nós não vamos receber punição devido ao pecado, mas a nossa fidelidade, o nosso temor a Deus vai ser premiado e nós vamos dar contas a Deus daquilo que nós fizemos de bem ou mal. O que nós fizemos, o que nós deixamos de fazer. Se eu posso fazer o bem e não faço, eu estou pecando, né? Mas todos, na verdade, vão comparecer. Em Apocalipse, de novo, no capítulo 20, aqui já falando no versículo 12, sobre o julgamento dos ímpios, aqueles que não crerem em Cristo. João diz assim, e vi os mortos, pequenos e grandes, ou seja, grandes e pequenos, como está no hino, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Todos, grandes e pequenos, tanto um quanto outro. Ninguém vai escapar de dar contas a Deus. Ninguém vai escapar de comparecer e de ter que se humilhar diante de Deus e responder pelo que fez aqui. E Cristo é aquele que é colocado para ser o nosso juiz. O hino conclui cada uma dessas estrofes falando da vinda gloriosa de Cristo, a vitória dele, o juízo que ele vai estabelecer. Ele usa o refrão como uma saudação. Tá? O estribilho é sempre uma saudação. Falando, Cristo vai vir. Como ele deve ser recebido? Com toda honra. Glória. Nem todo mundo sabe o que quer dizer glória. E nem aleluia. Tanto que tem gente que solta glórias e aleluias em hora errada, né? De qualquer maneira, sem nenhum discernimento. Mas glória é expressão de honra. Um homem pode ter determinada glória. A Bíblia usa essa expressão a respeito dos homens, determinada honra. Mas de uma maneira muito especial, a Bíblia usa muito a questão da glória para se referir à exaltação de Deus, que é sobre todas as outras, sobre toda qualquer honra que qualquer ser, criatura pode receber. Então, ele sempre deve ser saudado, exaltado com glória, com honra. Honrado seja. Isso quer dizer, né? Estamos dizendo, honrado seja o Senhor. E aleluia também é Deus seja louvado. Hallel, El, aqui El é de Deus, é a palavra hebraica, né, para Deus. Então, Deus seja louvado, seja glorificado. Cristo seja honrado sempre, seja aclamado, seja glorificado, louvado pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes. Vencendo, vem Jesus, nosso capitão, nosso Senhor, nosso Rei,
ele é vitorioso. Ele morreu numa cruz, mas ele não é um derrotado, porque ele não ficou preso na cruz. A gente deve lembrar, ele não ficou preso na cruz, nem ficou preso no sepulcro, mas ele ressuscitou, para que todos nós tenhamos viva essa esperança gloriosa da volta dele, que a cada dia que passa vai ficando mais clara, mais iminente, e que a gente deve ansiar. Vamos lá, aqui tem glória e aleluia, vamos ao Maranata, vem Senhor Jesus. É uma saudação provinda dele. Tá? Que Deus seja louvado, que Cristo seja honrado e glorificado na nossa vida, que nós possamos estar aguardando mesmo essa vinda vitoriosa do Senhor.